Hoje é Dia Internacional das Mulheres e se você está ouvindo isso, eu acho que você tem que entender que hoje é uma data, né? Porque, assim, por mais que seja clichê, todo dia é Dia Internacional das Mulheres. A gente está aqui por causa das mulheres, né? E eu acho que sempre que a gente fala de alguma coisa geral, a gente lembra de pessoas que são muito importantes para nós, né? A primeira mulher muito importante para mim, né? Evidentemente a minha esposa, com quem eu divido todas as minhas dificuldades. E Roberta, eu falo para você, eu amo você mais que tudo na minha vida, né? E não tem absolutamente nada que eu não faria, né, para te ver feliz, né? Independente da circunstância, independente do que custe. E eu acho que certo momento na sua vida eu abri até mão de você para ver se eu te via feliz. Mas como eu sou muito teimoso, eu voltei para te fazer feliz de verdade, né? Então saiba disso, eu te irrito porque essa é a coisa mais preciosa que eu tenho, porque é o jeito de eu falar, tô aqui. Outras mulheres, seus maridos irritam vocês pela mesma causa, tá? Talvez eles não saibam falar. A outra mulher é minha mãe. Minha mãe venceu um câncer e foi um capítulo muito difícil da nossa história, né? Uma situação onde havia distância física, onde havia uma série de empecilhos, onde havia condições emocionais, condições psíquicas. E, cara, meu pai me ensinou muita coisa na minha vida prática e coisas que eu ia usar para o dia a dia, para me defender. Mas meu pai, ele nunca me ensinou alguma coisa que servisse como arma para atacar, porque meu pai é muito cavalheiro, né? E a minha mãe mostrou que, na verdade, a coisa que mais fere as pessoas é você ser verdadeiro. E é difícil extrair isso para uma lição e falar, porque a situação em si é dolorida, né? Observar minha mãe correndo risco é assustador, né? Mas eu escondi o câncer dela o quanto foi possível. E aí, quem me ajudou, Carlinha Delácio, João Manzano, Márcio Delácio, todo mundo estava junto, operando minha mãe, assim que a gente descobriu, aquela correria. E eu precisava falar para minha mãe, na verdade, a senhora teve um câncer e agora a gente tem que partir para o tratamento disso, mas quero que a senhora saiba que a senhora está curada, né? E eu estava ensaiando como que eu vou falar para minha mãe que ela teve um câncer, meu Deus do céu. Cara, quando eu tomei coragem para falar para ela, isso foi dia 3 de novembro, ela vira para mim e fala assim, eu sei. Cara, é difícil. Porque o que ela queria? Ela queria deixar eu em paz para conseguir trabalhar. Cara, que foda. Então, ela me deu uma lição de dignidade que eu acho que dificilmente... desculpa. Imagina, pô. Dificilmente eu conseguiria aprender na minha vida, mesmo sendo médico, mesmo tendo lidado, sei lá, N vezes com perda, com morte, com sofrimento, né? Ela, de uma situação que ela estava temendo, eu estava temendo pela vida dela. Eu imagino ela, porque ela sempre teve muito medo de câncer, né? Era uma coisa que na cabeça dela, né, era apavorante. E ela ainda assim, ela usou isso para me dar uma lição de dignidade. Cara, eu acho que só uma mulher é capaz disso. Eu acho que eu acho que ia surtar. Eu acho que eu ia fugir para morrer sozinho e ninguém me vê. Então, quando a gente vê uma data dessa, Ed, eu acho que a gente tem que fazer um minuto de ponderação na nossa vida e lembrar todas as coisas importantes que a gente só aprendeu
Porque existe mulher, né? E, no fundo, né, essas duas mulheres que eu falei, a minha esposa e a minha mãe, né, e também minha madrasta na minha vida foi uma pessoa muito importante também. Essas três mulheres foram as pessoas mais importantes que, primeiro, me ensinaram a tratar uma mulher. Segundo, me ensinaram a reconhecer uma mulher. E terceiro, me ensinaram a ser homem. E é foda ser homem, cara. Ser homem de valor é uma coisa que não faz diferença. Se você conseguir só ser homem, já é bom demais. Desculpa, viu? E como você... Desculpa até engatar assim, mas... Não. Primeiro, muito obrigado por compartilhar. Imagina, que é isso. E como é que você vê agora... Você falou de 2, 3 mulheres que foram muito importantes na sua vida. E você tem 2 filhas. Uhum. Como é que é ser pai de 2 mulheres? Maravilhoso. Eu acho que... Bom, cada dia eu me surpreendo mais com elas, porque parece que elas realmente são melhor daquilo que eu tenho, daquilo que a mãe delas tem, né? A única coisa que eu espero ensinar para elas, e com o tipo de relacionamento que eu tenho com a mãe delas, é o tipo de relacionamento que elas têm que buscar para elas mesmas. A gente não ensina filho falando, a gente ensina filho vivendo. Então, são coisas que me aproximam mais ainda da minha mulher. Então, cada vez que eu pego na mão da minha mulher na frente delas, que eu pego minha mulher pela cintura, que eu mostro carinho, que eu mostro atenção, que eu mostro preocupação, que eu seguro os meus demônios dentro de mim, para que eles não falem através de uma voz alta ou de uma ofensa descabida. O que eu quero é que elas escolham bons homens. E que esses caras tratem elas como as mulheres que elas realmente são. Porque eu acredito que realmente filho vem para superar a gente em tudo, né? Principalmente do ponto de vista de desenvolvimento humano. E eu tenho certeza que se elas seguirem essa cartilha, e não estou dizendo que eu sou perfeito, tá, Ed? Longe de mim, né? Mas a única coisa que eu peço é que elas possam aprender a reconhecer um homem de verdade. Porque eu lutei muito. Muito. Cara, eu sofri muito pra crescer. Porque crescer dói, cara. É que nem você se esforçar pra trabalhar, é que nem você se esforçar pra absolutamente qualquer coisa na sua vida. Não existe sem esforço. E amadurecer dói, porque você precisa ser melhor do que você é, tentando descobrir coisas que você não sabe, para ser algo que você não faz ideia. E nessas condições, né, se a única significação que isso vai ter para minha vida vai ser se quando eu tiver velhinho, eu olhar para elas e ver que, sei lá, tem um cara ali do lado que é mais ou menos que nem o Paulinho, de preferência muito melhor, né? Não precisa ser maior, não precisa ser mais forte, mas, cara, precisa tratá-las com carinho. Precisa tratar elas por aquilo que elas são mulheres. E, portanto, não que elas precisem, porque minhas filhas não precisam disso, elas são fortes. Mas elas merecem respeito, elas merecem atenção, elas merecem todo o amor do mundo, porque aquilo que eu dou, eu já acho que é pouco, né? E que eu desejo que elas tenham as vidas privadas delas plenas para que, de fato, elas possam receber esse complementar, que vai ser do companheiro que vai acompanhar elas durante a vida delas. E se tudo tiver cumprido, cara, eu não vou ter vivido em vão. Que animal. Paulo, muito obrigado pela sua presença aqui. Pô, preciso agradecer mais uma vez. Muito obrigado.